Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Eu quero começar esse plantão tricolor de hoje com a novidade que ainda não tem uma relação completamente direta com Bahia, mas pode vir a ter. A Prefeitura de Salvador divulgou o seguinte: o novo Balbinão. Essa seria uma grande arena esportiva multiuso feita para impulsionar o turismo de eventos e o turismo esportivo. Mas, principalmente para estimular ainda mais o esporte na nossa cidade, vem aí um equipamento de ponta com tratamento acústico, camarotes e arquibancada retrátil, totalmente preparado para grandes momentos. Isso é Salvador, carregando, tá aí, ó, novo Balbinão, arena multiuso de Salvador, e ela pode vir a ser extremamente útil, meus amigos, para os esportes olímpicos, né? Para o que em tese o Bahia Associação pretende investir, tá? Falo em tese porque na prática ainda não temos muitos esportes olímpicos aí com o nome do Bahia sendo levado adiante, né? Herbert, inclusive, comentou aí aplaudindo, porque entende que é um espaço importante demais para nossa região, né? Antigamente tinha um balbininho ali ao lado da Fonte Nova. Eu sou dessa época. Tem gente que é bem mais antiga e pegou os tempos áureos do balbininho, mas meu irmão jogava bastante lá quando eu estava no processo de ida para a base do Bahia. Meu irmão é mais de 15 anos mais velho que eu, né? Então jogava futsal lá no Balbininho, e agora temos novamente, ao que tudo indica, em uma outra roupagem, em breve, o Balbinão à disposição, tá? Então tá aí o destaque bem legal, bem bacana. Quem tem uma história aí com o Balbininho, fala nos comentários, eu quero saber aí algum tipo de história com o Balbininho aí, que tem esse nome, né, que fica registrado para sempre na nossa memória. Olha, pegando o gancho dessa temática de estádio e tudo mais, Guilherme Belintani, lá na minha querida Rádio Metrópole, onde eu estou ao vivo toda segunda-feira, às 15 horas, se manifestou sobre a reivindicação, sem qualquer tipo de sentido, de lógica, de Fábio Mota. Belintani falou sobre esse assunto, sobre essa temática. Vamos ver o que ele disse. Não tem hoje, pelo que eu frequentei do Barradão como presidente, tem um regulamento que foi colocado no começo do campeonato que dizia que final é em jogo único, e há um entendimento da Polícia Militar com o Ministério Público que a Bahia não tem estrutura e não tem condição de segurança para ter torcida mista em um jogo, né, especialmente no Bavi. Então acho que de fato isso precisa ser discutido. Eu digo com muita tranquilidade aqui, não tem clubismo da minha parte, assim, né? Todo mundo sabe que eu, lógico, sempre que puder defenderei o Bahia sempre, né? Mas nesse caso, assim, eu não deixarei meu filho ir pro Barradão no Bavi de torcida mista. Na Fonte Nova você tem parâmetros de segurança muito mais, digamos assim, bem definidos, né? Você tem várias entradas, vários acessos. No Barradão, para você acessar a torcida, você entra por um corredor. É um canto do estádio lá, que de fato é de difícil acesso. Então, assim, eu não estou aqui dizendo que não tem condição ou que nunca terá, não é um desrespeito à torcida do Vitória ou Barradão, não é nada disso, gente. Mas eu acho que não tem hoje, pelo que eu frequentei do Barradão como presidente, levei pedrada, levei, não é, uma série de outras coisas. A Fonte Nova eu não estou dizendo que vai ter segurança garantida. É um pouco mais fácil de obter essa segurança por parte do trabalho da Polícia Militar em relação à infraestrutura. Eu entendo desse jeito. Tem uma coisa maior que é a necessidade de ter torcida mista, porque isso pro bem do futebol, mas aí eu vou falar sinceramente, tem que ter alguns trabalhos ali de polícia militar, de inteligência, de uma série de outras coisas. E, no caso do Barradão, eu acho de melhoria de infraestrutura para a torcida visitante, apesar de ser um estádio espetacular e é um estádio que tem toda a condição de fazer essas mudanças para a torcida visitante. Não tem. Tá aí, meus amigos, a manifestação de Guilherme Belintani sobre torcida mista, torcida única, torcida dividida, seja lá o que for. A pauta da semana nem é necessariamente sobre isso, né? Nem é necessariamente sobre isso. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Sobre a estrutura do Barradão, se o Barradão tem condições ou não de receber a torcida do Bahia. A pauta da semana é sobre o oportunismo de Fábio Mota. É o discurso extremamente populista, aproveitando um gancho, uma oportunidade para poder hypar na sua torcida, atender um anseio do torcedor rubro-negro e tudo mais.
Para mim, nem entra em discussão aí esse aspecto, né? Pelo menos nessa semana, de condições, de logística, de acesso, por mais que eu já tenha até debatido sobre esse assunto aqui. Eu tô me debruçando sobre essa questão de Fábio Mota, que, enfim, é bizarra e é bizonha e reflete muito bem o que é ele, né? Mas eu tô falando, mas Belintani tá falando sobre um outro assunto, outra pauta que também é muito relevante. É a questão de, no mínimo, termos condições aí parecidas, nem precisa ser iguais, parecidas de acesso, logística e segurança para as duas torcidas, né? O torcedor do Bahia se sente, de certa maneira, recepcionado com insegurança no Barradão. E isso é um fato, não é porque a torcida do Vitória é mais hostil que a do Bahia. Nem é isso que eu tô falando aqui. É sobre ter vários portões de acesso na Fonte Nova, vários acessos para os portões de acesso na Fonte Nova, e de ter apenas um acesso para a torcida visitante no Barradão, né? Então não tem lógica, não tem qualquer tipo de sentido discutir esse assunto hoje, justamente porque as torcidas não recebem as mesmas condições, né? E nessa semana, menos ainda, porque Fábio Mota tem agido com muito oportunismo, né? Vai além dessa discussão de ter condições ou não de receber as torcidas e tal, isso e aquilo. Enfim, olha só, para você que ainda tá com remorso do que aconteceu na Libertadores, né? Lembrando e ainda ficando muito triste, como é meu caso, eu vou compartilhar um pouco mais dessa tristeza com vocês, tá? Nosso querido Ivan Tupinambá trouxe o Bahia na temporada. São 15 jogos disputados, 11 triunfos, 3 empates e uma derrota. A única derrota foi contra o Higgins, foi a derrota que gerou a eliminação do Bahia. O Higgins, nessa temporada, nos últimos 5 jogos desse ano, teve 4 derrotas e apenas um triunfo, que foi contra o Bahia lá no Chile, e o suficiente para poder se classificar para a Libertadores. E aí, Ivan, até destaca aí, sim, eu ainda estou remoendo esta eliminação. E aí, para remoer mais ainda, cara, olha que intrigante isso daqui. A galera do Futebol na TV postou aí o seguinte: a Globo não vai transmitir Barcelona de Guayaquil e Botafogo em nenhuma mídia, né? Ou seja, GE ou na Globo mesmo, ou Sport TV ou Premier. Com isso, o jogo do único brasileiro nessa fase da Liberta, que é o Botafogo, só vai ter transmissão na ESPN/Disney Plus. Sabe qual é o motivo? Ela escolheu a chave do Bahia. E com a eliminação do time vai ter que passar O'Higgins e Tolima. Até nisso o Bahia frustrou. Não decepcionou só o seu torcedor, decepcionou a Globo, que pretendia passar o jogo. Cara, inacreditável. É inacreditável. E se é com isso que eu encerro o vídeo de hoje, pedindo o seu like, que você se inscreva, ative o sino e compartilhe. E fique atento ao comentário fixado, porque a gente vai disponibilizar super odds exclusivas lá na BetSul pro Clássico Bavi de sábado. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?